Sua Excelência Reverendíssima, Sr. Bispo do Algarve, reverendos padres, uma palavra muito especial também de agradecimento ao Carlos Oliveira, ao Dr. Carlos Oliveira, que me fez este convite muito simpático, e também a um comum amigo nosso, que é o professor Eugénio Fonseca da Cáritas, para poder trocar aqui convosco algumas palavras. Acima de tudo, também depois podemos ter aqui um período de diálogo. Se eu me atrasar muito, puseram-me aqui uma coisa que dá uns choques elétricos e, portanto, manda-me mesmo calar rapidamente. Mas eu queria começar por vos agradecer. Primeiro agradecer-vos porque parece que esse valor de ser grato é uma coisa que está a ficar um bocadinho em desuso. E eu acho que ser grato, agradecer as coisas que temos, agradecer nesse sentido também o espírito de compromisso, a capacidade de compromisso que a Cáritas, que as várias Cáritas diocesanas, mas as várias Cáritas diocesanas são acima de tudo mulheres e homens que se juntam para poderem ajudar os outros, muito especialmente aqueles que são mais pobres, mais fracos, mais desfavorecidos, merece, como é óbvio, um enorme agradecimento. E, portanto, eu queria começar por agradecer, na figura do Dr. Carlos Oliveira, à Cáritas diocesana do Algarve, mas agradecer também uma segunda dimensão. Quando me fizeram este desafio de falar sobre a caridade, e onde é que a caridade começa, em que local é que começa, eu, quando me fizeram este desafio, na própria de São Tomás de Aquino, percebi que, antes de mais, é preciso resgatar esta palavra, este termo, que é o termo caridade. Caridade é, acima de tudo, a capacidade de amar o próximo. Caridade é, acima de tudo, a capacidade de prestarmos serviço fora de nós próprios. A caridade, para quem é católico, tem uma outra dimensão. A caridade cristã foi um mandamento novo que nos deram. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E, portanto, nesse sentido, a caridade é esta capacidade que nós temos de sair de nós próprios para nos entregarmos ao outro. Mas do ponto de vista de uma sociedade, não do ponto de vista de cada um de nós individualmente, do ponto de vista de uma sociedade, a caridade é uma reserva de compaixão. E uma sociedade que não tem uma reserva de compaixão é uma sociedade que, em si própria, está condenada a desaparecer, em si própria está condenada ao fracasso, em si própria está condenada a, tal como uma árvore que não é regada, desaparecer nesse sentido e verdadeiramente está condenada ao fracasso. Mas eu tenho a noção que nós estamos a falar de uma palavra, de um termo, que é um termo hoje difícil. É um termo delicado. E eu sei que hoje as palavras às vezes significam muito. E quando significam muito, às vezes deixam de significar, deixam de ter um próprio significado. E eu acho que uma das dificuldades, uma das delicadezas da palavra caridade é que me parece que, para muita gente, a caridade é uma coisa ultrapassada. É uma coisa do passado. É, nesse sentido, um bocadinho lamechas, desculpem uma expressão mais coloquial, mas para muita gente a caridade é hoje que é algo que é desnecessário, que outros podem fazer por nós. Eu acho que isso é a primeira dificuldade que nós temos de atravessar quando falamos na dimensão da caridade. E é um erro nós acharmos que a caridade é algo de ultrapassado, fora de moda, démodé, é algo que é desnecessário. Porque a caridade é, acima de tudo, como eu vos dizia, compaixão. E a compaixão é, numa sociedade, um dos termos mais nobres, uma das dimensões mais nobres que uma sociedade pode ter. E eu sei que nós estamos a viver um tempo em que os valores estão também muitas vezes esquecidos. Estamos a viver um tempo em que, acima de tudo, as coisas se medem pela matéria, se medem pelo seu valor facial. Nós vivemos hoje numa sociedade em que o que medimos é o sucesso. O que medimos é o empreendimento, hoje chamam-lhe empreendedorismo, mas em que vivemos numa espécie de positivismo cultural, político e social, em que a única coisa que interessa é o progresso, a única coisa que interessa é uma ideia nesse sentido do progresso como um fim em si mesmo, e onde toda a dimensão dos valores fica muito posta à margem. E nesse sentido, eu que tenho muitas dificuldades em aceitar
este devir da sociedade e, acima de tudo, tem muita dificuldade em reagir com os reflexos que hoje nos são muito impostos pela sociedade. Nós parecemos muitas vezes aqueles cães do Pavlov em que ouvimos um termo e que, de repente, a nossa reação não é uma reação racional, inteligente, é quase uma reação epidérmica. Eu recuso-me muito, nesse sentido, a deixar de fazer um bocadinho também esta defesa da ideia da caridade e já vos quero explicar porquê. A caridade, como eu vos dizia há pouco, é compaixão. Caridade é partilharmos o nosso bem-estar com os outros. E, nesse sentido, a caridade aproxima sempre o nosso bem-estar do bem-estar dos outros. E, por isso mesmo, a caridade só pode começar num local. A caridade só pode começar na família, em casa. Casa aqui, entendido, família, pensando até em muitas pessoas que têm muitas dificuldades também por falta de casa, por falta de família. Casa e família aqui também entendido muitas vezes como a comunidade paroquial, como a igreja, como esta dimensão social que nós temos primeiramente logo à volta do nosso núcleo familiar essencial. Mas, como é óbvio, a caridade que começa em casa começa, acima de tudo, na família. E esta formação, que é diferente até de educação, eu uso o termo formação aqui não de forma inocente, mas esta formação para a abertura, esta formação para a compreensão, esta formação para o conhecimento do outro, para as dificuldades que o outro tem, para todos os dissabores e todas as dificuldades que o outro que está à nossa frente tem, isso é verdadeiramente a caridade. A caridade não é, nesse sentido, uma coisa que hoje se tenta muito reduzir. A caridade não é o dó do outro. A caridade não é única e exclusivamente nós termos uma compaixão perante o outro. A caridade é muito mais do que isso. A caridade é ação. A caridade leva-nos, de facto, a agir, mas uma ação que é uma ação com compromisso. Caridade não é... Eu não estou contra isso, acho que muitas vezes é importante. Caridade não é um gesto isolado. Caridade não é nós assinarmos uma petição, estarmos um dia, se calhar, a fazer uma manifestação, irmos receber uma ativista que vem do outro lado do mundo. A caridade não é isso. A caridade não é só isso. A caridade é um sentimento de dever, mas tem de ser um dever com compromisso. Tem de ser um dever continuado. E, nesse sentido, se nós, de facto, nos queremos entregar ao outro, se queremos servir o outro, o serviço não é uma ação isolada, tem de ser sempre uma ação continuada. Até porque a caridade, nesse sentido, é uma obrigação moral que nós temos. Era o que Kant chamaria um imperativo categórico que nós temos. E a formação para essa entrega altruísta, desinteressada, é pensar muito mais no outro do que em nós próprios. Nesse sentido, a caridade vista como uma das dimensões do amor cristão, do amor católico, essa, como é óbvio, nós só a podemos apreender em casa. E por isso mesmo, a caridade tem de começar sempre em casa, na família, na comunidade. É aí que nós fazemos, de facto, esta preparação para a entrega. E a caridade é, acima de tudo, entrega e entrega a quem mais dela precisa. Caridade é darmos de nós próprios sem esperarmos nada em troca. Há uma dimensão, de facto, de altruísmo na caridade, porque na caridade nós damos sem estarmos à espera de uma recompensa, ou pelo menos uma recompensa nesta vida, na vida futura. Essa é uma questão diferente, mas para isso está aqui o Sr. Bispo. E por isso mesmo nós percebemos que o mais difícil que nós temos para dar, o que mais nos custa dar, nomeadamente numa entrega, que é uma entrega com compromisso, é darmos a nós próprios. Nós podemos dar uma esmola, e muitas vezes damos, e bem, e é uma dimensão muito importante. Mas a caridade não se esgota aí. E, portanto, é sempre muito mais difícil nós darmos de nós próprios do que termos um pequeno gesto, por muito importante que ele seja, darmos uma moeda, por muito importante que essa ação seja, porque a caridade implica sempre esta entrega de compromisso. E, como é óbvio, essa aprendizagem tem de começar, só pode começar na família, tem de começar, só pode começar em casa, mas, nesse sentido, também fazermos uma apologia, que eu acho que é muito relevante, que é a apologia de explicarmos que a caridade não é um palavrão. A
A caridade não é algo que esteja fora de moda. A caridade não é algo que se possa ser substituída por qualquer outra instância, por qualquer outra instituição, a começar pelo Estado, o Estado português ou qualquer outro Estado. Dizia um pastor anglicano uma frase que eu achei muito curiosa. A caridade começa em casa, mas não deve ficar em casa ou acabar em casa. E isso leva-me, se me permitem, a uma segunda dimensão da caridade. Eu dizia-vos há pouco que hoje nós tendemos muitas vezes a distorcer o verdadeiro significado das palavras. Hoje as palavras já não valem pelo que são, valem por coisas diferentes. Eu comentava há bocadinho, há pouco com os bispos, falamos agora da quarentena. A quarentena eram 40 dias, hoje a quarentena podem ser 15 dias. Mas a distorção que eu estou a fazer das palavras não é essa. Hoje é muito fácil nós pegarmos numa palavra e retirar-lhe o significado. Eu fiquei muito impressionado, desculpem só contar-vos aqui este exemplo pessoal, fiquei muito impressionado porque este mês, não, no mês passado, no dia 20, participei na Assembleia da República, num encontro de pessoas, numa manifestação, por causa do tema da eutanásia. Foi no dia em que foi votado o tema da eutanásia. E pronto, vi lá muita gente nova, gente também mais velha, mas vi lá muita gente que estava lá em nome de valores, em nome de compromissos, defendendo até um valor que para mim é o valor cimeiro, o compromisso cimeiro, que é a dimensão da vida humana, o valor da vida humana. E quando cheguei a casa, por acaso, frequentei uma coisa que frequento pouco e muitas vezes, e cada vez menos, que são as redes sociais. E fiquei muito impressionado de ver muitas vezes, muita gente nas redes sociais a dizerem que quem tinha ido àquela manifestação era fascista. E a mim impressionou-me muito, porque eu percebo que os termos hoje já não significam nada, já não têm nada a ver com a sua origem e com o seu verdadeiro significado. Para quem conhecer um bocadinho da história, percebem muito facilmente que os fascistas muitas vezes até defendiam o eugenismo e defendiam, eles sim, a eutanásia. E, portanto, acusar alguém que está numa manifestação contra a eutanásia de ser fascista é exatamente virar os termos, é virar as coisas ao contrário. E eu acho que a dimensão da caridade, a palavra caridade, na dimensão social e política, hoje também está completamente virada ao contrário. Quando eu iniciei funções, o Dr. Carlos no início perguntava-me para fazer um curto currículo. Eu disse que o meu currículo mais simples é pai português e benfiquista. Mas fiz algumas coisas na vida. Sou advogado, sou pai, sou português, sou benfiquista e estive em funções políticas. Eu nunca fui ministro, estive ministro. Nunca fui deputado, estive deputado. Mas quando estive ministro, numa das primeiras intervenções que eu fiz na Assembleia da República, a propósito do programa do Governo, onde falámos muito sobre uma coisa que para nós era muito importante, que era a ética social na austeridade, a acusação que me fizeram foi o de ser o Ministro da Caridade. E Ministro da Caridade, à cabeça devia ser uma coisa fantástica. Ministro da Caridade, à cabeça devia ser um enorme elogio. E se verdadeiramente estivessem a falar do termo caridade como ele verdadeiramente é, eu acho que não pode haver maior elogio a quem quer que seja do que ser Ministro da Caridade. E eu nunca teria essa capacidade de ser Ministro da Caridade porque não tenho coração e dimensão ética e social para poder fazer uma coisa como essas. Mas eu percebo que o termo caridade, nomeadamente na dimensão política, hoje é vista como um palavrão. Hoje é vista como uma ofensa. Porque há muita gente que acha que a dimensão da caridade é oposta, que é o contrário do que devem ser os direitos sociais ou a dimensão social do Estado. E eu acho que também aqui é preciso fazer um apostolado da palavra e da dimensão da caridade. Porque caridade, como nós a entendemos, começa com este mandamento novo, que tem 2000 anos. Os direitos sociais, com todo o respeito que eu tenho, a dimensão social do Estado, como nós a conhecemos, tem pouco mais de 100 anos. E, portanto, muito antes de existirem esta dimensão social do Estado, que eu acho que é muito importante e muito relevante, já as pessoas, já grupos de fiéis se tinham organizado para poderem chegar, de facto, ao outro. E nós, em Portugal, ainda por cima, temos uma enorme responsabilidade. Foi em Portugal, em Lisboa, que por engenho, graça, capacidade criativa de uma rainha portuguesa, também aqui uma senhora, e a caridade é um termo feminino e muitas vezes construído no feminino,
Foi em Portugal que nós construímos um primeiro modelo da dimensão de instituições sociais, no caso a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, e se algum de nós ler as 14 obras, as 14 obras de caridade, quer na sua dimensão corporal, acima de tudo, quer na sua dimensão espiritual, mas se lermos aquelas obras de misericórdia, percebemos que está ali inscrito verdadeiramente o que é a dimensão social do Estado. Quem ler o compromisso da Misericórdia de Lisboa percebe que está ali, acima de tudo, o que é a dimensão social de entrega ao outro, não de forma individual, mas de forma societária, construindo uma própria sociedade. E é exatamente por isso que eu acho que hoje, neste caso não é 2000 anos depois, mas mais de 5 séculos depois, nós temos de resgatar muito esta dimensão e este termo da caridade. Porque a caridade não é oposta aos direitos sociais. Os direitos sociais são direitos absolutamente fundamentais. São os direitos que nos garantem, desse ponto de vista, uma dimensão que é uma dimensão fundamental do Estado, que é a defesa da própria dignidade da pessoa humana. Sem direitos sociais, nós não temos coesão social. Sem direitos sociais, nós não temos equilíbrio social. Sem direitos sociais, nós não temos justiça. E, nesse sentido, o Estado tem, de facto, uma obrigação de proteção de todos, muito especialmente daqueles que mais precisam. Porque os direitos sociais, de facto, garantem a dignidade da pessoa humana e são, nesse sentido, personalistas. Mas nós também sabemos que os direitos sociais, educação, saúde, segurança social, quando são prestados pelo Estado, muitas vezes, eu não quero estar aqui muitas vezes falham. E não falham só porque temos sistemas que são mais difíceis ou menos difíceis. Muitas vezes, e felizmente, a esmagadora maioria dos casos, funcionam e funcionam bem, outras vezes funcionam e não funcionam tão bem, mas mesmo quando funcionam bem, eu percebo que esta dimensão dos direitos sociais é sempre feita de forma institucional, é sempre feita de forma burocrática, é muitas vezes feita de forma insensível, sem dimensão humana, sem capacidade humana, é muitas vezes prestada das 9 às 5, de forma muito burocrática e muito metálica. E é por isso que a caridade é, hoje, tão ou mais importante do que era no passado. A caridade não substitui os direitos sociais. O Estado tem obrigações que são suas, são inderrogáveis e só o Estado é que as pode fazer. E também não é complementar, porque a lógica não é o Estado faz uma coisa e a dimensão da caridade faz outra. E também não é verdadeiramente subsidiária. O princípio da subsidiariedade é um princípio muito importante, um princípio da doutrina social da Igreja, mas não é subsidiária porque a ideia não é substituir o que podia ser feito noutro nível. O que verdadeiramente a dimensão da caridade faz nesta lógica social, nesta lógica de compromisso social, é acrescentar. É conseguir dar uma dimensão que o Estado não pode, não consegue dar. Porque o que verdadeiramente a caridade acrescenta é a humanidade. O que verdadeiramente a caridade tem capacidade de acrescentar é dimensão humana. É este sentimento humano que não é substituível pelo Estado, não é substituível em tempos que falamos tanto sobre a inteligência artificial, sobre a robotização da nossa sociedade, não é substituível por uma máquina, por mais inteligente que essa máquina seja. A caridade é, nesse sentido, humanidade. É valor humano. É o que outros, eventualmente, poderiam chamar até de fraternidade. Isto não tem aqui um exclusivo político, não tem um exclusivo de um credo religioso. Agora, há uma dimensão que eu sei que, sem caridade, nós nunca conseguiremos fazer. Sem caridade, nós nunca conseguiremos ter verdadeiramente sociedades coesas. Sem caridade, nós nunca vamos conseguir ter verdadeiramente equilíbrio e justiça social. E sem caridade, nós não podemos ter justiça. A frase não é minha, a frase é de São Tomás de Aquino. Onde não há caridade, não pode haver justiça. E eu percebo porque é que isso é tão importante nos dias de hoje. E é por isso que a caridade, muitas vezes, é esta capacidade humana. É dar ouvidos, é olhar com carinho, é demonstrar compreensão, é perceber o que é que acontece. E por isso mesmo, se o Estado, na sua dimensão social,
tem uma preocupação de justiça social, tem uma preocupação de verdadeiramente ter uma proteção social, o que o Estado, na sua dimensão social, deve fazer é poder acrescentar. E acrescentar esta dimensão da caridade. Acrescentar a dimensão da caridade é construir uma coisa que eu chamo muitas vezes um Estado social de parceria. Eu gosto muito, já perceberam, de palavras e da etimologia das palavras. E parceria provém da palavra par. Par é alguém que, sendo diferente de mim próprio, está ao mesmo nível que eu estou. E, portanto, eu acho que o Estado tem de ter esta capacidade de construir um Estado social em parceria. E quem é que consegue trazer, organizar esta caridade como uma ação com compromisso? Em Portugal, nós fazemos isto há muitos anos. Há mais de 5 séculos. Em Portugal, há mais de 5 séculos, que as misericórdias, mas hoje existem muitas outras dimensões, existem muitas instituições sociais, podem-se chamar um centro social, pode-se chamar uma IPSS, pode-se chamar Caritas, pode-se chamar mutualidade, pode-se chamar misericórdia, têm muitas dimensões, têm muitos nomes diferentes, mas convergem sempre numa dimensão, que é a dimensão de organizar pessoas, juntar pessoas para corresponder a um desafio social, para dar resposta a uma necessidade que surgiu do ponto de vista social. E por isso mesmo são completamente diferentes. Este setor social, o terceiro setor, é completamente diferente quer do setor público, porque acrescenta esta mesma humanidade, quer do setor privado. No setor privado, quando as pessoas se juntam para fazerem uma empresa, o que buscam, o que procuram é atingir um lucro. Eu não estou a dizer que isso é errado, não estou a dizer que é pecado. Às vezes é pior quando se juntam e atingem prejuízos. Isso é que é pior. Mas quando se juntam no setor privado, não se juntam com uma dimensão altruísta e de caridade. Juntam-se para gerar um lucro. No setor social não é isso que se procura. Quando as pessoas se juntam no setor social, juntam-se para satisfazer uma necessidade social, dar resposta a uma necessidade da comunidade. E essa resposta é sempre uma resposta mais próxima, é sempre uma resposta mais humana, é sempre uma resposta com muito mais caridade e com muito mais amor do que quando é gerida centralmente pelo Estado, quando é gerida por um governo ou até mesmo numa dimensão diferente por uma autarquia local. E por isso mesmo, o que nós verdadeiramente precisamos é de trabalhar na construção deste Estado social em parceria com quem organizadamente, porque se constitui exatamente para isso, tem a capacidade de levar a caridade às pessoas. E por isso mesmo eu sou um enorme defensor, um fortíssimo defensor desta ação em compromisso que se chama Estado Social em Parceria, em que as instituições sociais são chamadas pelo próprio Estado para poderem desempenhar um conjunto de funções. Eu sei que tem aqui, vi ali embaixo, várias pessoas idosas, está aqui temporariamente um lar, não sabia, o Sr. Bispo contou-me agora, temporariamente aqui o lar de Alcantarilha. Eu sei porque conheço muitos lares, muitas creches, muitas respostas para pessoas com deficiência, muitos apoios domiciliários, muitas respostas para pessoas com dificuldades de saúde mental que são geridas por instituições sociais. Eu próprio estou ligado também à gestão de uma Santa Casa da Misericórdia, da minha terra, sou de Cascais, que todos os dias serve 4.000 famílias na dimensão de Cascais. Eu sei que muitas vezes as pessoas acham que Cascais infelizmente é muitas coisas um concelho rico, mas é também um concelho com enormes dificuldades do ponto de vista da coesão social e da resposta social. Eu tenho a certeza que, se fosse o Estado a fazer esta resposta, não era só a resposta ser muito mais cara, não era só e custar-nos mais impostos, era, acima de tudo, uma resposta que era menos humana, menos digna nesse sentido, na noção da dignidade da pessoa humana, porque numa instituição social há sempre esta enorme preocupação e em todo o dicionário das instituições sociais há uma palavra que não me lembro de ver, que é exatamente a palavra não. Quando numa instituição social alguém bate à porta às 10 da noite porque tem uma dificuldade, no Estado não sequer se consegue bater à porta. Agora tinha de se enviar eventualmente um e-mail ou seguir por uma app. Numa dimensão que é uma dimensão social de uma instituição social, a resposta nunca é não. A resposta é sempre positiva e, nesse sentido, eu acho que o Estado tem de olhar para as instituições sociais como parceiras, subi-las ao seu nível,
Não tratar as instituições sociais como tantas vezes se trata, como se fosse a tutela das instituições sociais, como se fosse, desculpem a expressão, o patrão das instituições sociais, porque as instituições sociais não são do Estado, mas acrescentam muito a esta dimensão social, ao Estado social, à forma que nós temos de proteger efetivamente as pessoas. Grande parte desta dimensão, grande parte deste apostolado só pode começar em casa. Só pode começar só pode começar com a formação das nossas crianças, com a nossa formação para os próprios valores. Eu confesso-vos que sou muitas vezes muito preocupado, mas havia uma pessoa de quem não cheguei a conhecê-la pessoalmente, mas de quem eu gostava muito e que para mim é muito relevante, que era o engenheiro Adelino Mar da Costa, era do meu partido, do CDS, mas era acima de tudo um católico muito comprometido com a dimensão do espaço público, com a dimensão pública. E ele, que também vivia muito preocupado naqueles anos, terminava muitas vezes as suas intervenções com uma frase que eu gosto muito. Eu vivo muito preocupado com muitas das coisas que estão a acontecer neste momento e neste domínio. Mas eu sei, porque sou, mais uma vez, pai português, a dimensão do Benfica não tem aqui cabimento, mas sei que verdadeiramente, mesmo em tempos difíceis, há sempre luzes que nos guiam, há sempre gente que nos protege. O engenheiro Adelino Mar da Costa acabava muitas vezes as suas intervenções, grandes, pequenas ou médias, com uma frase que é uma frase que eu cito muito. Que Deus nos ajude e que guarde Portugal. Muito obrigado.